Estimados irmãos, a paz de Cristo esteja convosco. Vamos hoje meditar sobre o tema Paixão e Ressurreição de Cristo, que tem o Evangelho que vamos meditar sobre este tema, que é dos temas mais complexos, mais compostos no ministério terreno de Cristo. Paixão e ressurreição. Diferentemente da analogia que vinhamos fazendo, que em princípio deveríamos refleti-lo à luz do quarto evangelho, do Evangelho de João, pelo fato do Evangelho de João omitir a ceia pascal no capítulo, no episódio, na narrativa da paixão e ressurreição, entendemos que o Evangelho de Lucas era assim mais completo. Então, é assim que nós, diferentemente da tendência de irmos evangelho por evangelho, entendemos que hoje iríamos refletir sobre este tema à luz do Evangelho de Lucas. Como tal, fazendo uma correlação ou uma analogia das meditações que temos estado a fazer, na última aula nós meditamos sobre a missão de Cristo em Jerusalém, o momento em que ele entrou, a sua entrada gloriosa e triunfante em Cristo, em que ele foi aclamado como o rei e não como filho de Davi. Como tal, nós vimos na última aula que a missão, o objetivo da ida de Cristo a Jerusalém era tão somente para a purificação do templo. E hoje, nesta narrativa de paixão e ressurreição de Cristo, que vai incidir sobre o capítulo 22, versículos 1 a 53. E neste trecho vamos incidir sobre 5 partes, que são preparação da Páscoa, a primeira. A segunda foi a celebração da última ceia, foi o momento em que recorda um caso típico, clássico, em que o líder despede-se dos seus liderados em sede de um jantar. A terceira parte, que é a autoridade de serviço, quem é o maior. A quarta, que foi quando Cristo, isolando-se para o Monte das Oliveiras, dando mais um passo à frente, faz a última oração de agonia, de intercessão, e que em resposta desceu um anjo para que o acudisse. E a quinta e última parte é a prisão de Cristo ou a sua entrega voluntária de noite, cumprindo-se assim a ação destes segundo a lei das trevas. Como tal, conforme vimos, tive a oportunidade de dizer, paixão e ressurreição é a parte final do ministério terreno de Cristo. E, como tal, em face da preparação da Páscoa, nesta ocasião, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, eles estavam no limite da sua paciência, estavam cada vez mais ansiosos em como é que poderiam retirar Cristo da sua vida pública pelo empecilho ou pedra no sapato que ele constituía para a credibilidade desta classe. Então, mas eles tinham um grande problema, uma grande dificuldade. Este era o povo, porque o povo era aquele que confirmava, que testificava e que acompanhava o trabalho público de Cristo. Este povo, igualmente, é quem, por último, defendia Cristo. Então, estes estavam preocupados como tirar Cristo da vida pública para que isto fosse ou ocorresse fora da vista do povo, que era o último empecilho destes. Então, esta preocupação fora logo é ultrapassada quando Satã entra no coração de Judas. Tendo isto ocorrido, Judas procura estes e diz-lhes, informa-lhes que ele teria uma solução em como fazer com que estes conseguissem deter a Cristo fora da vista
do povo. Isto conformou e animou a estes que ficaram agradados com essa postura e prometeram a Judas lhe remunerar de uma forma monetária. Tendo isto logo acontecido, então aproximou-se a data da celebração da festa dos Ázimos, conforme refere ou descreve o livro de Lucas. Festa dos Ázimos que corresponde à celebração da Páscoa. De acordo com a tradição, nesta altura, a festa dos Ázimos e a Páscoa era uma celebração única que levava mais ou menos 7 dias. Então, em face da celebração deste dia, Cristo chama 2 dos seus discípulos. No caso, chamou a João, chamou a Pedro e disse-lhes para que esses 2 fossem à frente para irem preparar a celebração da Páscoa. Logo de seguida, eles perguntaram a Cristo: onde é que queres que se realize a ceia ou a Páscoa? Então, Cristo lhes diz assim: quando vocês entrarem pela cidade, irão ver um homem com um cântaro de água. Então, sigam este homem até onde ele for. Na casa que ele entrar, vocês ali perguntem ao dono dessa casa. O mestre quer saber aonde é que ele vai celebrar a ceia com os seus discípulos. E ele vai vos mostrar. Cristo, quando disse isso, não foi por uma questão de preparação prévia com os seus discípulos, mas isto fora o cumprimento da sua visão profética. E de seguida, os seus discípulos assim fizeram, seguiram, encontraram o homem, entraram a casa e foram lhe mostrar no andar de cima uma sala arrumada, isto é, uma sala decorada com tapete e com uma mesa em que a volta permitia com que ele, juntamente aos seus discípulos, pudessem confraternizar. O que ocorre é que, normalmente, para a celebração ou preparação da Páscoa, os elementos mais importantes em termos de logística eram um cordeiro, eram ervas, era pão e era vinho. Mas Cristo aqui, quando diz-lhes, preparem a Páscoa, eles perguntaram onde. No caso, Cristo deu a instrução sobre o local que ele pretendia que ocorresse a última refeição. Porque Cristo disse: eu quero comer neste local com os meus discípulos. Então os discípulos, quando chegaram, identificaram esse local, começaram logo a preparar a refeição da qual Cristo iria partilhar com os seus discípulos. Logo depois disso acontecer, então chegou a hora. Quando chegou a hora da celebração da ceia, Cristo sentou-se à volta com os seus apóstolos, em número de 12. Nessa altura, quando Cristo senta-se com eles, ele lhes diz que ele é chegado o momento que ele tanto ansiava, que ele tanto aguardou que ocorresse. E de seguida ele lhes disse que aquela seria a última refeição, a última ceia que ele haveria de passar com os seus discípulos antes que se consubstanciasse efetivamente o reino dos céus, antes que se instalasse definitivamente o reino dos céus, porque nesse reino dos céus, onde ele iria à frente para preparar o caminho, seria o local onde iria ocorrer o banquete messiânico no reino dos céus. Mas na sua vida física terrena, aquela seria a última ceia. Então ele aguardou muito por aquele momento. De seguida, ele então ergueu uma taça e deu graças ao Pai em primeiro lugar. De seguida, ele pegou o pão e repartiu o pão pelos seus discípulos. E depois ele disse que este pão representa o meu corpo, que vai ser entregue, e façam isso em memória de mim. De seguida, ao pão, ele ergueu o vinho contido numa taça e deu graças em primeiro lugar, e de seguida disse-lhes que aquele vinho era representativo do seu sangue, que o seu sangue, que era o sinal da nova aliança, queria ser derramado por eles. Tendo depois ele feito estes gestos simbólicos, a quando da última ceia, ele depois lhes diz ainda que eles deveriam guardar esta santidade e guardar esta revelação,
Porque enquanto ele haveria de ir à frente para preparar o caminho, ele haveria de lá assegurar que por via daquela comunhão que ele estava a ter com seus discípulos, esses mesmos discípulos haveriam de ter o direito de participar nos banquetes celestiais. E eles lá haveriam de ocupar tronos, haveriam de ocupar 12 lugares para que eles passassem a julgar as nações. Depois dele ter dito isso, então ele de seguida diz-lhes que ou instala-se uma discussão. Depois dele ter dito isso, ele depois acrescenta dizendo assim, que aqui nesta mesa está alguém, está a mão que vai me entregar, a mão que vai me trair para os meus inimigos. Então eles começaram a perguntarem-se, quem dentre eles seria? E ele não responde. Então de seguida instala-se uma discussão entre os seus discípulos, em que eles estavam a discutir a quem é que pertencia a autoridade, se era quem era o maior, seria a autoridade ou o serviço. Dentre esses dois, o que é o maior? Então, Cristo esclarece aos seus discípulos, dando-lhes a solução para aquele desempate que estava a haver. Na verdade, aquilo era um nó de marinheiro, era uma dúvida que pairava e que separava a eles sobre um mesmo entendimento. Então, por força da sabedoria do alto, ele já adverte dizendo que eles sabiam que os governantes das nações oprimiam o povo e que os maiores exerciam o poder, mas que dentre eles não deveria ser daquela forma, porque conforme eles estavam a ver, quem parecia-lhes maior, o que estava sentado ou o que estava a servir. Então, ele esclarece que vocês, se quiserem ser os maiores, quiserem ser os principais, a vossa conduta deve ser de serviço, porque eu, pessoalmente, serei este cordeiro que será entregue voluntariamente como um servo, para que vocês possam seguir isto como exemplo e vocês passem a ter uma postura de servidão. E essa é que vai ser a vossa autoridade. Aí é que vocês vão se destacar dos outros, tornando-se maiores, tendo uma postura de serviço ou de servir. Depois de Cristo ter dito isso, ele vira-se para Simão. Por quê? Porque naquela ocasião ele estava a profetizar que o Satã já tinha conquistado o coração de um dos 12. Então ele vira-se para Simão e diz, Simão, eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás queria ajoelhar a ti como trigo. Isto é, Satanás havia pedido também a alma de Simão, de Pedro. Mas Cristo rogou ao Pai pelo Simão, para que conservasse a sua fé, para que a sua fé não desfalecesse quando viessem as tentações. De seguida, ele acrescenta dizendo isso a Simão. Simão, quando tu te converteres, sejas tu a fortalecer os teus irmãos. Depois, quando ele diz isso, Simão retruca para Cristo, dizendo, Senhor, eu estarei contigo, ainda que tu sejas preso ou ainda que tu sejas levado para o corredor da morte. Eu irei contigo até o último minuto. Então Cristo logo interrompe Simão, dizendo, Simão, não vai passar esta noite sem que tu me negues por 3 vezes. Depois de Cristo ter dito isso a Simão, então, dentre eles começaram a discorrer. Então Cristo começou já a entrar em alguma agonia, porque estavam a aproximar-se os momentos derradeiros. Então Cristo, na sua dimensão humana, ele chama-os e diz-lhes assim, quando eu vos convoquei, quando vos enviei os 70 em Jerusalém, eu disse-vos que vocês não levassem nem alforje, nem bolsas, nem sandálias. Vos faltou alguma coisa? Eles responderam, não nos faltou nada. Ele disse, pois bem, agora eu vos digo, aquele que tiver bolsa, que leve. Aquele que tiver alforje, também que leve.
mas as vossas capas vendam-nas para que vocês possam obter espadas. Quando ele diz isso, então os seus discípulos dizem: Senhor, estão aqui 2 espadas. Ele logo disse: basta. Basta. Ele pôs um basta para aquela tentação que ele próprio estava para passar, porque ele estava a querer sugerir aos seus discípulos para que eles se preparassem para uma reação armada ou que usassem a força quando os seus inimigos viessem para lhe deter. De seguida, ele então isola-se para o Monte das Oliveiras, como habitual. Ele vai com os seus discípulos. Quando chega ali no Monte das Oliveiras, ele adverte, sugere aos seus discípulos para ficassem ali a orar e a vigiar, porque ele haveria de se isolar um pouco mais. Então, ele deixa os seus discípulos, isola-se mais à distância de uma pedra, e lá em Getsemane, ele começou a orar. Quando ele começa a orar, ele diz assim: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, porém, seja feita a sua vontade. Quando ele diz isso, ele estava em agonia, ele estava em sofrimento antecipado, ele estava com medo da morte. Ele sabia o terror que haveria de passar pela grave tortura que ele haveria de enfrentar logo de seguida. Então ele estava com a sua alma doída, ele estava com dores de parto, ele estava com dores muito fortes, ele estava doente, estava a padecer, porque ele já havia avisado que aquela ia ser a última ceia porque ele estava para padecer. Então, quando ele está ali em agonia, ele está a orar, ele está a interceder, começou a cair suor como se fossem gotas de sangue a caírem ao chão. E nisso, então, desceu um anjo dos céus e foi para junto dele, foi lhe dar conforto, foi lhe dar calor, foi lhe dar, enfim, coragem para que ele pudesse enfrentar o desafio ou o terror que estava ali para vir. Quando ele termina, então ele volta para os seus discípulos. E quando chega lá junto aos seus discípulos, encontra os seus discípulos já dormirem. Ora, os seus discípulos também estavam cansados, estavam ofegados, isto é, estavam com terror e com medo antecipado daquilo que haveria de acontecer ao seu mestre. Eles também estavam sofridos, acabaram por dormir, apanhar sono. Então Cristo acorda, desperta. E eu vos disse que vocês sempre têm que estar a orar e a vigiar. Logo depois dele ter dito isso, quando está a terminar essas palavras, de repente vem uma multidão. Chega uma multidão àquele local. Que multidão é esta? Esta multidão era um grupo de pessoas, isto é, eram os sumos sacerdotes, eram os soldados dos sumos sacerdotes que estavam a ser guiados por Judas. Judas ia à frente desta multidão. Reparem que isto, quando ocorreu, Cristo já havia pré-anunciado aos seus discípulos que dos 12, um destes haveria de lhe trair. Então, efetivamente, depois desta oração de agonia no Monte das Oliveiras, em Getsemane, de seguida chega esta multidão eles vinham com varas, vinham com paus, vinham com espadas, vinham armados, enfim. E foram para quererem se apossar de Cristo. E deste, então, aproxima-se Judas. E Judas vem para beijar de uma forma irônica Cristo. Então Cristo diz assim: Judas, esta forma é com um beijo que tu te despedes do Filho do Homem? Então, tendo Cristo dito isso, logo um dos soldados de Cristo, daqueles que lhe cercavam, tirou a espada e disseram: Senhor, nós podemos te proteger? E sem receio, um deles tira a espada e fere um daqueles soldados dos sumos sacerdotes. E feriu na orelha direita. Então Cristo logo de seguida gritou de novo: basta! Basta a intervenção armada, basta o uso da força, basta. E de seguida curou aquele soldado ferido com o seu toque, com a sua unção, com a sua libertação, com o seu poder de cura. Cura aquele soldado inimigo. E depois de ele curar aquele soldado inimigo, ele vira-se para os seus
para os sumos sacerdotes. Ele diz assim: vocês me viam durante o dia a pregar nos templos, mas não me faziam nada. Mas porque agora é noite, até vêm com paus, vêm com varas, vêm com espadas para me deter. Isso é porque chegou a vossa hora e também porque vocês são homens das trevas. Mas é interessante notar que antes disto ocorrer, Cristo, quando estava a sugerir que eles se preparassem para poderem reagir quando o inimigo viesse para lhe deter, o próprio Cristo disse-lhes: quando eu vos enviei em número de 70, eu disse que vocês não levassem nada. Isto é, que vocês fossem como cordeiros para ir ter com lobos. Então, esta foi precisamente a forma como Cristo se entregou a estes. Tendo Cristo então se entregue a eles, então estes levaram-lhe e primeiro foram-lhe julgar no Sinédrio, pelos membros do Sinédrio. E depois de lhe julgarem, naturalmente que quiseram saber ou confirmar tudo aquilo que ele dizia. E ele confirmou dizendo: vocês é que o dizem. E eles, satisfeitos momentaneamente por aquele testemunho, disseram: nós não precisamos de mais nenhuma outra prova. De seguida saíram dali, levaram Cristo para Pilatos. Pilatos julgou, não viu nenhuma culpa. Devolve para Herodes. Herodes igualmente não viu nenhuma culpa. Devolve para Pilatos. Pilatos também que não vê nenhuma culpa, mas por pressão destes, acaba por condená-lo, por força, por anúncio e por pressão do próprio povo. Quando é condenado, então ele é levado pela cruz, portanto ele é decretado a pena de morte por execução, condenação na cruz. Ele vai à cruz, e lá junto à cruz ele foi executado. Primeiro, antes dele ir à cruz, o Pilatos perguntou se ele poderia ser liberto, uma vez que ele não tinha nenhuma condenação. Então preferiram que ele fosse liberto Barabás e não o próprio Cristo. Quando ele está junto à cruz, ele está para ser executado contra os dois criminosos. Um dos criminosos a acusá-lo e o outro defendeu-lhe, dizendo que os dois que estavam ali, eles é quem eram culpados de tudo aquilo que estava a ocorrer. Então, o outro criminoso defendeu a Cristo, dizendo que eles, os dois, eram réus culpados daquela condenação, mas Cristo, ele era um homem sem culpa. Então, ele depois diz a Cristo: Senhor, lá onde fores, prepara a morada para mim. E Cristo logo disse: ainda digo-te que hoje tu estarás lá onde eu vou. Então, efetivamente, quando foi já meio-dia do dia seguinte, Cristo deu o último suspiro e pediu que o Pai levasse o seu espírito. Tendo ele perdido a vida, o José, que era um dos discípulos dele, aproxima-se, pediu o seu corpo, envolveu em lençol e levou-lhe para uma sepultura nova, que foi selada com uma pedra. Dia seguinte, então, os seus discípulos, logo de manhã, foram para lá. Quem são esses discípulos? Foi a Maria Madalena, Maria sua mãe, e foi também Simão depois destes. Porque quem foi à frente foi efetivamente Maria mãe, Maria Madalena. Chegaram lá e eles encontraram anjos. E encontraram a pedra, já não estava no lugar. E elas, estupefactas, aqueles anjos disseram que este é quem vocês procuram, ele já se foi, já ressuscitou. E elas levaram essa nova para o conhecimento dos Joões. É quando vem Simão, vem João e foram realmente confirmaram que Cristo já ali não se encontrava. Depois disto, dois desses discípulos iam para Emanu, que distava mais ou menos a 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles iam pelo caminho, então Cristo aparece e ladeia, isto é, faz companhia a esses dois em direção a Emanu. Porque esses dois estavam a discutir estavam a refletir, estavam a lamentar sobre o que havia sucedido a Cristo. Então eles, sem saberem que aquela terceira pessoa que aparecera a eles era este Cristo já ressuscitado. Então Cristo foi conversando com eles,
foi lhes aludindo e foi abrindo a vista deles. Quando eles chegaram no destino, já era um pouco tarde, eles convenceram a que Cristo entrasse com eles. Cristo entrou e depois Cristo pediu uma refeição. Foi quando eles já perceberam que aquele era Cristo que havia ressuscitado. Então, estes foram, de seguida, a correr, foram informar aqueles 11 que Cristo já havia ressuscitado. Depois, Cristo já aparece a estes 11 reunidos e eles ficaram admirados, porque pensaram que tinham visto um vulto. Então, quando Cristo mostra-lhes as mãos com aqueles ferimentos e mostra-lhes os pés com aqueles ferimentos, eles ali realmente viram e confirmaram que aquele era realmente Cristo. Então, Cristo depois pediu-lhes uma refeição, eles serviram, Cristo repetiu as mesmas palavras que usou ao quando da comunhão, ao quando da ceia, e estes realmente viram e confirmaram que Cristo é agora o ressuscitado, confirmando assim todas as escrituras e tudo aquilo que Cristo tinha lhes ensinado em vida durante todo o tempo que eles passaram com eles. Porque é assim que Cristo, quando chamou os 12 no monte, disse: a vós, vocês devem estar comigo, devem andar comigo, devem conviver comigo para poderem me conhecer. E para além disso, depois dar-vos o poder de irem pregar o Evangelho, de irem curar e de irem expulsar demônios. Tendo chegado a esta parte, abre-se a secção aberta a questões, comentários, dúvidas, sugestões para podermos desenvolver esta reflexão. Muito obrigado. Eu tenho mais duas questões. A primeira é: o Judas, por entregar o Jesus, será que cometeu um pecado? Ou foi usado para se cumprisse a profecia? Dois, quando o malfeitor pediu a Jesus para que lhe lembrasse, e Jesus disse, estaria com ele no paraíso. Será que um pecador, no último dia, se reconhecer que Jesus é o Salvador, já pode ser salvo? Obrigado. Gostava de saber qual foi o papel do Deus Pai na morte do Senhor Jesus. A segunda, qual é a relação que existe entre a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição? No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, quando Jesus está a ser crucificado, ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Se era um plano de Deus, por que ele grita isso? E ele está consciente que é um plano de Deus. Por que ele grita isso? E não só, vejo que ele estava ciente disso, gritou por que Deus o abandonou, mas também em João 19:30, as suas últimas palavras foram: está consumado. Por que em suas últimas palavras ele também diz isso? É uma relação que estou a fazer entre ele ter perguntado a Deus por que o abandonou e por fim dizer está consumado. Se ele sabia que vinha para a terra para salvar os humanos, tirar eles do pecado, e pergunta por que Deus o abandonou, e no fim, quando as suas últimas palavras foram está consumado, com que intuito ele disse está consumado?
gostaria primeiro de perceber o que é a Páscoa e por que até os dias de hoje, os dias atuais, tirado um dia para celebrar, para se relembrar esta data. Também gostaria de perceber, eu acho que essa questão é de muitos internautas também, se o vinho que se refere da celebração da Páscoa é o mesmo que conhecemos nos dias atuais. O Cristo, com sua parábola de servir, eu gostaria de perceber qual foi o serviço de Cristo na vida terrena. Dos 12 discípulos, não é? Cristo, sabendo que um deles, o coração já havia sido conquistado pelo Satã, por que não intercedeu pelo discípulo? Pois este era o seu maior inimigo, era uma das coisas que ele ensinava aos 12 a fazerem, a pregar, a destruir as bases satânicas. E também gostaria de perceber o porquê que Cristo estava tão ansioso para a celebração da Páscoa. Qual é o ensinamento da parábola da cura do inimigo? Deus, sabendo, conhecendo o coração dos 12 apóstolos, por que ele colocara Judas nesses 12, sendo que já o próprio Deus previa a traição do Deus, do Cristo através de um dos seus discípulos? Ok, tá certo. Não, sendo que Deus conhece o coração de todo o ser humano, por que ele teria colocado o Judas nos 12 apóstolos escolhidos por Cristo? Seria em algum momento para também gostaria de perceber, em todos os julgamentos que Cristo passou, não encontrou-se nele nenhuma culpa. Por que depois, por via disso, ele teve que mesmo assim ser sepultado, ou ser crucificado, ou pagar pela sua vida, não tendo se encontrado nenhuma culpa? Cristo vinha falando de uma parábola. Irei destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Portanto, tendo chegado ao fim da vida dele, estamos a ver que ele foi crucificado. Eu gostaria de perceber como é que foi este processo de reestruturar o templo já no contexto prático, porque ele só vinha dizendo às pessoas que iria de o fazer. O que representa a paixão e a ressurreição de Cristo? Também gostaria de perceber qual é
a dimensão de Cristo ressurreto. Muito obrigado. Estimados irmãos, muito obrigado pelas questões que foram aqui colocadas, emprestadas a esta nossa reflexão, para que possamos aprofundar um tema, trazendo elementos teológicos, elementos espirituais por via da revelação do Espírito Santo, e estes complementados com o discernimento, que representam percepções ou experiências do pregador por intermédio do próprio Espírito, tornando-se assim pregações, podemos assim dizer. Primeira questão: o Judas, por entregar a Cristo, será que cometeu um pecado ou foi o cumprimento de uma profecia? O ato da entrega de Judas, ou o ato da traição de Judas e sua entrega aos seus oponentes, representou os dois fenômenos. Representou, por um lado, um pecado e também representou o cumprimento de uma profecia. Por que representou um pecado? Porque Cristo mesmo advertia que dentre vós haverá uma mão aqui de vós que há de me entregar. E quando eu for, esse será o cumprimento do meu plano, porque eu vim aqui para ir. Mas ai daquele que me entregar. Isto representa que foi um pecado, também trazendo outros elementos. Em algum momento, Cristo, em outras narrativas, em outros evangelhos, ele, quando intercede pelos 12 na oração sacerdotal, ele diz que ele cuidou de todos com muito afinco, com muito zelo e com muito amor por igual. Mas dentre estes, nem todos acolheram a sua palavra, nem todos receberam no coração a sua palavra. Ele estava a referir-se a ele dizia que há um que ele chamou de filho da perdição. Então este é o filho da perdição, o filho perdido. É aquele que não se converteu, isto é, o coração não aceitou e o coração não se modelou em função das palavras que eram transmitidas, isto é, em função do Evangelho da Boa Nova. E foi também o cumprimento de uma profecia, porque o próprio Cristo, na última ceia, havia prescrito que daqueles haveria uma mão que haveria de lhe trair ou que haveria de lhe entregar. Quando o malfeitor pediu que Jesus o lembrasse no paraíso, será que um pecador que reconhece que Jesus é Salvador pode ser salvo? O que acontece é que a palavra que nos chega até os dias de hoje, a ordem de dia, é que nós possamos receber essa palavra. Isto é, em primeiro lugar, devemos preparar os nossos caminhos e depois endireitar as nossas veredas. Como? Arrependendo-nos. Quando nós nos arrependemos, estamos a confessar os nossos pecados, estamos a confessar a nossa velha criatura, estamos a manifestar o interesse de nascer de novo como uma nova criatura, nascer em espírito e passar a viver para o Senhor. Então, mas para além disso, também a última recomendação para eles é que depois perseverem até o fim, porque Cristo disse: carreguem a sua cruz e sigam-me. Seguir o caminho de Cristo. Seguir o caminho de Cristo é seguir o caminho. Cristo só completou o seu caminho, o seu plano, quando ficou confirmado através da sua ressurreição. Tinha que morrer para poder ser ressurreto. E vice-versa. Não poderia ser ressurreto sem morrer. Então, realmente, esta guerra, esta batalha, esta perseverança é até o fim, é até o último dia. Com efeito, ainda que as pessoas tenham sido convertidas, aceitem a palavra, mas se não perseverarem até o fim, se em algum momento blasfemarem, podem perder a sua salvação. Mas, ainda que aqueles que tenham sido perdidos, tenham andado pelo desencaminho, mas no fim confessem do coração que Cristo é Senhor, isto por intermédio da fé, por confessar é um ato de fé. E diz que a condição para a salvação, por intermédio de Cristo, que é o fundador da nova aliança, é o batismo e a fé. Então, aqueles que pela fé anunciarem que sejam pecadores, mas que no fim confessem pela fé que Cristo é o Senhor, esses sim serão
salvos. Esses serão salvos, porque afinal Cristo veio para quê? Para procurar e encontrar os perdidos, os pecadores. Ele veio mesmo para estes, para que pudesse levá-los à luz. Porque Ele em si é a luz. Então todos aqueles que ainda sejam pecadores, mas aceitem essa luz e confessem pela fé, então estes serão salvos. Cristo veio precisamente para estes. Qual foi o papel de Deus Pai na morte de Jesus? Então Deus Pai na morte de Jesus, Ele foi o arquiteto. Ele foi o obreiro. É assim que Cristo prefigura o mistério do plano de Deus. Quando o homem separou-se de Deus, quando da queda em Éden, veio a condenação para o homem e veio a condenação para o diabo, o inimigo. E naquela condenação que Cristo deu ao diabo, o inimigo, Ele disse que iria pisar a cabeça do diabo. Onde? Na cruz. E Cristo precisamente foi esta pessoa que foi este cordeiro, foi esta dimensão de Deus, enquanto Deus Filho, que veio com esta missão de consumar aquilo que estava previsto desde a fundação dos tempos. Então, se por um lado o diabo nessa altura da queda achou que havia ganho, havia vencido uma guerra, aquilo tratava-se tão somente de uma batalha. Por detrás daquilo, Deus já tinha um outro plano que o próprio Satã desconhecia. Então, esse plano foi integralmente cumprido por Cristo. Quando dizemos que o próprio Satã desconhecia, o Satã, ele conhecia a dimensão espiritual de Deus enquanto superior a si. Quando dizemos que ele desconhecia, não estamos a dizer que ele não tinha conhecimento ou ele não cria. Ele sabia porque ela foi uma condenação. Era só uma questão de tempo e de cumprimento de todas umas etapas, todo um plano. Então, ele durante todo o tempo colocou vários obstáculos e agiu de diversas formas para frustrar ou para retardar ou para evitar que este plano se cumprisse integralmente. Mas aquilo era um plano salvítico. Então Cristo faz parte do plano salvítico de Deus. Ele prefigura como o mistério do plano de Deus. Então Deus foi o obreiro. Qual é a relação que existe entre a morte e a sua ressurreição? Como eu estava a antecipar um pouco, é que tinha que morrer para poder ser ressuscitado. Porque não poderia ser ressuscitado, que era o pleno cumprimento do plano, sem que antes morresse. Qual era a dor ou a dificuldade que ele tinha, que ele enfrentou? Não era pela ressurreição, porque ele queria ir à glória. Ele sempre dizia, convém que eu vá. Eu quero ir, quero voltar para o Pai, que é de onde venho. Ele tanto queria que isso acontecesse. A dor, a dificuldade que ele teve, que é normal comum a qualquer humano, foi a angústia e a dor por antecipação que ele sentiu pelo sofrimento que ele iria sofrer lá na cruz, na condenação. Ali naquele momento em que ele manifestou algumas dimensões, algumas manifestações humanas, quer nos momentos prévios antes dele ir à cruz, quer mesmo no momento em que ele estava na cruz a ser torturado até ao último suspiro, quando ele disse que Pai, leve o meu espírito. E ali ficou tudo consumado. Então, há uma relação direta, por assim dizer. Porque Cristo gritou que o Pai o abandonou na cruz, sendo este um plano de Deus. Cristo gritou que o Pai o abandonou porque efetivamente o Pai o abandonou naquele momento. Mas o Pai tinha que lhe abandonar, porque Cristo tinha que efetivamente morrer. Ele tinha que sair da dimensão humana. Para quê? Para poder ressuscitar. Então, Deus permitiu, ou Deus lhe abandonou para que ele morresse. Por essa razão é que ele assim o gritou. Pai, por que me abandonas? Isto é, Cristo estava a ser julgado, estava a ser condenado. E ele estava a ser julgado como um réu sem culpa. Então, para ele ser achado justo por tudo, é por isso que diz que Cristo cumpriu toda a justiça.
Então, para ele ser achado justo por tudo, então o Deus Pai teve que lhe abandonar. E foi naquele momento em que ele, na agonia, na dor, ele sentiu que o Pai já não era com ele, já não estava com ele. Mas muito era a expectativa e a ansiedade dele para o ressuscitar. 6. O que é a Páscoa? Por que se lembra essa data até os dias de hoje? Então, a Páscoa é uma celebração litúrgica que celebra, é uma data festiva, alegria, festa, pelas maravilhas, isto é, pelos milagres, pelos prodígios, por Deus ter libertado o povo da dura escravidão no Egito, porque Deus havia anunciado a Abraão que o seu povo haveria de ser escravo em terra estrangeira por 430 anos. E, efetivamente, eles foram feitos cativos, foram feitos prisioneiros, foram feitos escravos. E aquilo foi muito severo, porque eles pior estavam em terra estrangeira. Então, a manifestação de Deus, o plano de Deus de resgate do povo que é chamado como Êxodo. Este Êxodo, que tem a figura de Moisés, enquanto autor do Êxodo, representa a primeira celebração da Páscoa, porque a primeira Páscoa foi celebrada quando o povo foi retirado do Egito. E essa primeira Páscoa, quando foi celebrada, foi levado um cordeiro para simbolizar como o animal ou o cordeiro que foi sacrificado, que simboliza esse sacrifício, que foi como que o povo tivesse sido expiado ou perdoado daquela grave condenação que era por estar cativo, estar prisioneiro. Então a Páscoa representa isso, representa uma celebração, uma satisfação, uma alegria pela libertação do povo da escravidão. Nos dias de hoje, o que representa a Páscoa? A Páscoa representa esta libertação da escravidão por intermédio de Cristo, porque Cristo é o próprio Cordeiro Pascal. Então, quem veio libertar o novo Israel, não Israel antigo, porque antes estamos a falar do Israel antigo, estamos a falar do povo de Deus, mas Cristo veio para purificar a igreja, para purificar o templo, porque ele queria criar o quê? Um novo povo de Deus, que chamamos de novo Israel. Então Cristo prefigura hoje o Cordeiro Pascal. Então hoje a Páscoa que nós celebramos é por Cristo ter nos libertado da escravidão, porque nós estávamos condenados, estávamos afastados de Deus, e Deus veio precisamente para oferecer a salvação a todos, a judeus, a gentios, homem, mulher, senhor, escravo, todos. O vinho que se refere a quando a celebração da Páscoa é o mesmo, sim, é o mesmo vinho que se refere. Vinho sempre foi simbolizado como uma bebida, para momentos de celebração, de atos simbólicos e atos muito importantes, né? O vinho que é feito da casta da uva, né? Da uva. Então, é este mesmo vinho que ele elevou, quando elevou o cálice, e que deu graças antes de repartir o pão, e depois voltou a levantar o cálice com vinho que simbolizava o sangue da nova aliança. Depois ele disse que vocês celebrem e façam isso sempre em memória de mim. Em memória de mim, de quando? Daquela comunhão, porque aquela era a eterna comunhão que ele estava a celebrar com os seus discípulos, para que fosse preparar o terreno, fosse preparar o caminho, para que os seus discípulos também passassem a comungar e participar do banquete messiânico. Qual foi o serviço de Cristo na vida terrena? Então, o serviço de Cristo na vida terrena, à luz daquilo que ele trouxe como uma solução quando houve essa discussão
entre a autoridade e serviço que era maior. Ele, enquanto serviço, ele fez da sua vida o serviço. É por isso que ele diz que ele que é um servo. E ele perguntava, aquele que senta e aquele que serve a mesa, aquele que senta na mesa e aquele que serve a mesa, destes dois, quem é o maior? E ele dizia que o maior é o servo, o maior é aquele que há de estar em serviço, porque ele dizia que ele próprio veio ao mundo para entregar o que de mais precioso que ele tinha. O que nós temos mais precioso é a nossa própria vida. Então ele veio ao mundo para entregar a sua própria vida. Ele veio para entregar tudo que ele tinha, que é a sua própria vida. Então ele, enquanto um testemunho de serviço, o serviço que ele trouxe na sua vida terrena foi a sua própria vida. Por que Cristo não intercedeu pelo discípulo que havia sido conquistado por Satã? Cristo não intercedeu pelo discípulo que Satã havia conquistado o coração naquele momento, porque aquela foi a opção daquele discípulo. Cristo saberia que um haveria de o trair. E aquela foi a opção, porque Cristo cuidou, tratou, velou por todos por igual. Nós não podemos ver este momento como um momento isolado. O próprio Judas, ele já não tinha uma conduta certa, já de há muito tempo atrás. Aquilo não foi um ato isolado. Ele já mexia no dinheiro, na poupança, no caixa, porque ele era o que era o tesoureiro, por assim dizer. Então, ele já tinha uma conduta inapropriada. O mesmo de Pedro, que tinha as suas falhas, os seus deslizes, o mesmo dos outros. Mas cada um teve a opção de optar. Quando se diz que Satã entrou no coração de Judas, foi que Judas, ele cedeu e caiu à tentação. Ele não perseverou, não lutou com as suas forças aquela tentação. Quando o Satã entra no coração de Judas, ele já foi oferecer-se junto aos seus inimigos, aos inimigos de Cristo, e dizer que eu vou vos entregar a ele, eu sei como fazer para vos entregar. Então, essa foi a atitude decorrente da rejeição de Judas. Este não aceitava o evangelho no seu coração. Ele recebeu o evangelho, convivia com Cristo, estava com ele, mas ele não aceitou. E não tendo aceito, então, ele, de contrário, distanciou-se. Quando aqueles que tentavam a Cristo, tentaram a todos os outros discípulos, e eles viam qual era a porta de entrada, qual era o ponto mais fraco. E encontraram esse ponto mais fraco, essa porta de entrada que foi precisamente Judas. Então, simplesmente Cristo não intercedeu por Judas, porque esta foi a decisão, foi a opção de Judas. Ele entregou-se, ele foi ter com, ele procurou este, porque estes já no limite, já estavam desesperados em deter a Cristo, mas eles não tinham como, porque o principal inimigo, o principal obstáculo que eles tinham era o próprio povo. Era o próprio povo. Então Judas foi este que pela sua mão foi confessar, foi aliar-se a ele, a dizer que eu vou entregar-vos a ele, eu sei como vos entregar a eles. Então eles logo de pronto alegraram-se e ofereceram uma remuneração pecuniária. E Judas concordou. Mas nós sabemos que Judas depois já arrependeu-se disso. Mas depois de já ter feito esse ato. E o seu arrependimento para com isso foi na forma do seu suicídio. Então o suicídio não é um arrependimento consciente. O suicídio é um refúgio, é uma repulsa por um ato que a pessoa já carregava enquanto um peso. E ele não confessou este peso antes, porque ele consumiu ou aceitou aquela culpa ciente de quais eram as consequências. Porque Cristo mesmo disse, ai daquele que assim o fizer. E ele rejeitou isso. Por que Cristo estava ansioso pela celebração da Páscoa?
Cristo estava tão ansioso, conforme pelas suas palavras, ele disse, este momento foi o momento que eu tão aguardei para poder comer convosco a Páscoa. O que haveria de acontecer naquele momento da Páscoa? Haveria de acontecer ação de graça, haveria de acontecer ação simbólica, haveria de acontecer a partilha fraternal da Eucaristia, que é o pão e o sangue. Então, Cristo, no cumprimento do seu plano, ele ansiou tanto que chegasse este momento, que era para precisamente ele poder vir reformar a Páscoa e trazer um novo significado à Páscoa. Por outras palavras, Cristo veio trazer a celebração da Páscoa enquanto uma ceia na sua plenitude. Porque antes, se fosse era uma celebração simbólica que era feita por via de aquisição de ervas, aquisição de um cordeiro, aquisição de pão e aquisição de vinho. Então, Cristo, ele, enquanto a pessoa, ele prefigurou tudo isso. Ele foi o cordeiro, ele foi o pão que foi o corpo dele, ele foi o vinho que foi o próprio sangue. Então, ele veio trazer a Páscoa à plenitude. Ele veio aperfeiçoar a designação da Páscoa e veio cumprir um plano de Deus, que era o plano de redenção. Então, é por isso que ele prefigura como Redentor. Qual é o ensinamento da parábola da cura do inimigo? Aqui é que Cristo queria trazer um reino de paz. Um pouco antes, quando ele fez uma incursão para Jerusalém, antes desta vinda, regresso definitivo a Jerusalém, ele foi a Jerusalém uma primeira vez. E lá ele chamou 70 discípulos. E desses 70, ele disse-lhes para que eles fossem pregar o Evangelho. Como? Para que eles fossem como cordeiros junto a quê? Junto a lobos. Quem são os lobos? São as pessoas que fossem rejeitar, fossem insultar, fossem injuriar, fossem condenar, fossem perseguir. Esses são os lobos. E quem são os cordeiros? Os cordeiros eram os próprios discípulos, que seria a sua postura que eles deveriam ter para com eles, a forma como eles deveriam se apresentar. Apresentarem-se em paz, levando a paz, e aqueles que os recebessem, a paz que eles levassem haveria de repousar sobre eles. Aqueles que os rejeitassem, então eles deveriam ser daquela cidade, deveriam sacudir o quê? O pó. E retirarem-se. Então, quando Cristo disse isso, neste momento, ele estava para ser entregue. Ele saberia que aquilo haveria de ser com violência. Então, ele na sua dimensão humana, em algum momento, ele esteve a sugerir aos discípulos para que se preparassem para lhe defenderem. Mas ele próprio, depois, ele se redimiu, consertou, ele disse, basta. Basta, isto é, ele sozinho não caiu aquela tentação que ele teve. É por isso que ele depois se isolou para ir orar no Monte das Oliveiras, em Getsemane. Quando ele ora em Getsemane, como é que ele começa a orar? Ele disse, Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Porém, seja feita a tua vontade. E naquele momento desceu então um anjo, que lhe deu aquela força, aquela coragem. Porque isso era uma questão de coragem, era uma missão que ele tinha. E para toda missão tem que haver uma coragem para se cumprir essa missão. A missão sempre vai ocorrer. A pessoa estando com coragem, estando sem coragem, a missão cumpre-se. Mas ele sabia que aquele era um teste que ele tinha que passar com isenção. Então ele não deveria só estar por estar. Ele deveria estar, mas passar com distinção. Então, para ele passar com distinção, ele tinha que ter essa coragem. Então, aqui, quando ele cura o inimigo, é porque ele tinha dito basta. E quando ele disse basta, de seguida, ele encontrou esta coragem quando ele isolou-se e orou e intercedeu. E tendo ele encontrado essa coragem, então quando vieram aquela massa, aquela multidão em que Judas ia à frente juntamente com aqueles que traziam espadas, traziam pás, traziam paus,
que ele disse, vocês vêm, parecem salteadores. Então, quando um dos discípulos tira a espada e fere, ele voltou a dizer, basta. Basta, embanha a tua espada. Desarme-se. Não há razão para peleja, para violência. Não há razão para isso. Então, quando ele cura aquele discípulo do sumo sacerdote, aquele soldado do sumo sacerdote que estava ferido com a sua própria mão, é que ele estava mesmo a celebrar este momento como uma entrega voluntária, um Messias não violento. E, consequentemente, o Corão diz, é por isso que ele vira-se para aqueles inimigos, ele diz, vocês me viam de dia, eu orava, eu pregava no templo, mas vocês não faziam nada. Mas quando é noite, vocês jagem. Por que vocês jagem à noite? Porque é chegada a hora e também porque vocês servem às trevas. Por isso é que quem serve às trevas age à noite, não à luz do dia. Longe de quem? Do povo. Porque quem defender a Cristo era o próprio povo. E eles não conseguiam chegar a Cristo, por quê? Por causa do povo. Então eles maquinaram como chegarmos a Cristo longe da vista do povo. Teve que vir um traidor, naturalmente teve que vir um deles que conhecia a rotina, sabia como chegar até ele. Porque Deus colocou Judas nos 12 apóstolos conhecendo o seu coração. Judas faz parte dos 12. Cristo oferece a salvação a todos. Judas que representa os 10 dos. São aqueles que conosco comungam, conosco oram, conosco meditam, conosco refletem nas escrituras. São todos aqueles que externamente mostram uma aparência, mas internamente somente o Senhor é quem sonda corações. Judas representa aqueles nossos irmãos que Cristo, quando foi, ele disse, mas tenham cuidado, quando se forem a celebrar novas ceias, tenham cuidado, porque sempre há de aparecer este traidor. 13ª questão. Em todos os julgamentos que Cristo passou, por que depois ainda assim teve que ser condenado? O que acontece é que houve uma discussão sobre o tipo de crime e a jurisdição que iria condenar a Cristo. Por um lado, os membros do Sinédrio estavam a acusar a Cristo de blasfêmia. Mas, por outro lado, a condenação, no entanto que tal, tinha que recair sobre os governos instituídos. Mas eles levaram a ele com esta acusação, que eles disseram que esta acusação para nós é bastante. Eles levaram até Pilatos. Pilatos inquiriu, perguntou a Cristo. E Cristo respondeu, isso tu o dizes. E Pilatos percebeu que não tinha culpa, ele não encontrou uma culpa, uma razão que pudesse o condenar enquanto ele sendo a autoridade. Então, depois começou-se a discutir a questão da jurisdição. É quando Pilatos manda para Herodes. Herodes igualmente julgou, não encontrou razão, devolve para Pilatos. E Pilatos novamente voltou a dizer a eles, ao povo, porque aqui ele já tratava de uma questão do povo. Ele disse, mas por que vocês assim querem essa condenação? Eu não vejo culpa neste homem. E já agora, porque é celebração da Páscoa, como tradição, tenho que libertar a um. Liberto a ele. Disseram, não, libertem a Barabás. Então, Pilatos já não tinha mais por onde, à luz da jurisdição, das regras, já não tinha mais como contornar a vontade, porque era Pilatos que queria chamar a reflexão e a consciência do povo se realmente eles estavam conscientes ou queriam maquinar. Porque isto foi uma maquinação. Porque eles começaram a aumentar a voz. Quem? Os membros do Sinédrio. Porque eles estavam no meio do povo. Eles começaram a atrair algumas pessoas que maquinaram para que aquilo ocorresse. Aqueles que acompanhavam a Cristo não estavam ali, estavam longe, de longe a assistir. Porque aquilo tudo era parte de um plano. Então, é assim que ele teve que ser condenado. Foi o próprio povo que gritou. Qual povo? Nós estamos a falar daquele povo inocente que seguia. Estamos a falar dos membros de Sinédrio, algumas pessoas que eles atraíram para que
em uníssono, mantivessem esta posição. Como foi a reconstrução do templo na sua morte e ressurreição em 3 dias? Então, morte e ressurreição em 3 dias. Ele disse que iria destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Qual era a intenção dele? Era de construir um novo povo, um novo Israel. Quem é o novo Israel? Isto é, ele veio para julgar os membros do Sinédrio, os filhos de Levi. É por isso que o julgamento foi de cima para baixo. Quando ele veio para purificar o templo, é que ele ia julgar os filhos de Levi de cima para baixo. Isto é, a principal pena, a condenação, iria incidir sobre aqueles que conheciam a palavra. Esses é que primeiro haveriam de ser julgados. O julgamento este haveria de ser mais severo do que aqueles que não conheciam a palavra. Então, ele, porque rejeitou estes, ele purificou o templo negando a estes e instaurou um novo Israel, que são os novos adoradores. São aqueles os discípulos, aqueles que irão lhe seguir, irão aceitar esta nova aliança, que irão estar no templo em constante estado de louvor e de adoração. Então, quem são estes? São aqueles em que agora intercedem em seu nome, em nome de Cristo, e intercedendo em seu nome para com ele agora que é um sumo sacerdote. Então, estes agora são sacerdotes de Cristo. Já não são aqueles, os velhos sacerdotes fariseus, os doutores da lei, os escribas, aqueles falsos, por assim dizer, ou aqueles hipócritas. Já não são aqueles hipócritas, mas são estes que o adoram em espírito e em verdade, que são os novos sacerdotes de Cristo. O que representa a paixão e a ressurreição de Cristo? Representa o cumprimento do plano de Deus, o pleno cumprimento do plano de Deus. Morte, paixão, ressurreição. Qual é a dimensão de Cristo ressurreto? A dimensão de Cristo ressurreto, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele agora é o juiz. Por quê? Porque ele cumpriu toda a justiça. E ele, tendo cumprido toda a justiça, ele é o único que tem a vida em si. Tendo ele cumprido toda a justiça, e ele sendo o único que tem a vida em si, então ele é quem julga, ele é quem exerce o próprio juízo. Então, ele é por um lado juiz, ele é por um lado advogado. Advogado para defender, juiz para condenar. Ele, enquanto Deus Pai, é justiça. Deus Pai é justiça. Então Deus é justiça. Deus Filho, que é Cristo, é misericórdia. Ele, enquanto advogado, ele é misericordioso, porque ele cumpriu toda a justiça. Tendo cumprido toda a justiça, então ele é quem pode perdoar. Por isso é que ele dizia, eu perdoo o seu pecado. E os inimigos admiravam-se, diziam que era blasfema. Como é que tu perdoas os pecados e não Deus? Ele tinha um plano que vinha a cumprir integralmente. Enquanto o plano não tivesse sido integralmente cumprido, ele agia em nome de Deus Pai. E não enquanto Deus Filho, porque ele dizia que ele e o Pai eram um. Mas após ele ter cumprido todo o plano, ele agora passa a ter uma autonomia e passa a constituir-se um sumo sacerdote, que é o Senhor da misericórdia. Mas também ele é um juiz. Por quê? Porque ele cumpriu toda a justiça. Por quê? Porque o Pai teve que lhe abandonar, para que ele próprio também cumprisse a sua justiça e não fosse encontrado nenhuma culpa. Tendo chegado a este ponto, estas reflexões encontram disponíveis na nossa base de dados, designadamente na nossa plataforma Facebook, Antônio Sene_Baixo Oficial, nossa plataforma YouTube, Antônio Sene_Baixo LDA, nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.